Kit Costura Fácil. A praticidade para sua confecção. Aprenda a costurar com Kit Costura Fácil. Monte seu próprio negócio e garanta já seu sucesso profissional. Aprenda este e outros modelos acessando nosso site www.kitcosturafacil.com.br. Não perca tempo, comece agora sua confecção. Kit Costura Fácil, lingerie modelo 002. Este kit contém os pacotes necessários para a confecção de 10 conjuntos de lingerie. Use todo o material conforme as instruções, evitando desperdício, pois há material para a confecção de 10 conjuntos. Para este kit, ensinaremos a fazer o conjunto tanto na máquina de costura doméstica zigue-zague, quanto nas máquinas galoneira industrial e overlock industrial. Caso você ainda não tenha as máquinas industriais, podem ser usados diversos modelos de máquinas existentes no mercado, inclusive máquinas semi-industriais. Apresentaremos todo o processo de elaboração da confecção deste conjunto, como a forma de manusear cada peça, com detalhes e ilustrações que ajudarão a desenvolver melhor sua aprendizagem. Repare que os números indicados nos códigos de barras das embalagens são os números correspondentes à sua montagem. Por isso, cada peça está numa embalagem diferente e numerada. Acabamento do fundo da calcinha. Vamos então começar a costurar o fundo da calcinha. Na máquina doméstica, levante o pedal da máquina, encaixe o fundo e costure até a extremidade superior. Levante o pedal da máquina, vire e continue costurando o outro lado, até chegar ao fundo novamente. Na máquina overlock, faça o mesmo procedimento. Pegue os cortes de renda com elastano para frente e costas, que já estão prontos, cortados inteiriços, sem costura. Coloque os cortes de renda lado direito com lado direito, de forma que as duas peças fiquem sobrepostas e com os cortes nas mesmas posições. Faça uma costura na máquina overlock. Levante o pedal da máquina e comece costurando no gavião da frente, começando pela cintura. Faça todo o contorno do gavião até chegar ao fundo. Logo em seguida, faça uma costura na máquina overlock no gavião das costas, seguindo o mesmo processo. Observe que o gavião da frente tem a curvatura mais aprofundada. Em seguida, desvire a calcinha e coloque as costas com o lado direito para baixo e a frente com o lado direito para cima. Pegue o tecido de fundo, que já foi dado acabamento, e coloque-o com o lado direito voltado para baixo das costas. Passe uma costura procurando alinhar as costuras da frente com as costas. Costurando a calcinha caleçon na máquina doméstica. Observe na sua máquina onde fica o ponto reto, ponto zigue-zague e ponto zero, assim como o retrocesso, como iremos demonstrar em vários momentos. Pegue os cortes de renda com elastano para frente e costas e coloque-os lado direito com lado direito, de forma que as duas peças fiquem sobrepostas.
Faça uma costura na máquina doméstica primeiro, com ponto reto nos gaviões da frente. Faça o retrocesso. E, em seguida, levante o pedal da máquina e comece costurando pela cintura no gavião das costas. Faça todo o contorno do gavião até chegar ao fundo. Faça o retrocesso. Regule a máquina para o ponto zigue-zague e faça o mesmo processo nos dois gaviões, frente e costas. Faça o arremate com o retrocesso. Observe que o gavião da frente tem a curvatura mais aprofundada. Em seguida, desvire a calcinha e coloque as costas com o lado direito para baixo e frente com o lado direito para cima. Pegue o tecido de fundo, que já foi dado acabamento, e coloque-o com o lado direito voltado para baixo das costas. Para melhor acabamento, procure alinhar as costuras da frente com as costas. Regule para o ponto reto, juntando as três partes na máquina doméstica e costure. Faça o arremate com o retrocesso. Agora, mude para o ponto zigue-zague. E faça uma nova costura para melhor acabamento. Agora, para darmos acabamento, pegaremos o tecido de fundo. Centralize o meio do fundo à frente da calcinha. Caso necessário, coloque um alfinete para firmarem os tecidos. E costure com um ponto reto nas extremidades. Comece a costurar o fundo, fazendo todo o contorno. Agora, retire o alfinete para evitar quebrar a agulha. Levante o pedal da máquina, vire e faça o contorno do outro lado. Faça o retrocesso. Retire a calcinha da máquina, corte todo o excesso de linha Parabéns! Seu conjunto do Kit Costura Fácil está pronto! Kit Costura Fácil. A praticidade para sua confecção. Aprenda a costurar com Kit Costura Fácil.
monte seu próprio negócio e garanta já seu sucesso profissional. Aprenda este e outros modelos acessando nosso site www.kitcosturafacil.com.br. Não perca tempo, comece agora sua confecção. Kit Costura Fácil, lingerie modelo 002. Este kit contém os pacotes necessários para a confecção de 10 conjuntos de lingerie. Use todo o material conforme as instruções, evitando desperdício, pois há material para a confecção de 10 conjuntos. Para este kit, ensinaremos a fazer o conjunto tanto na máquina de costura doméstica zigue-zague, quanto nas máquinas galoneira industrial e overlock industrial. Caso você ainda não tenha as máquinas industriais, podem ser usados diversos modelos de máquinas existentes no mercado, inclusive máquinas semi-industriais. Apresentaremos todo o processo de elaboração da confecção deste conjunto, como a forma de manusear cada peça, com detalhes e ilustrações que ajudarão a desenvolver melhor sua aprendizagem. Repare que os números indicados nos códigos de barras das embalagens são os números correspondentes à sua montagem. Por isso, cada peça está numa embalagem diferente e numerada. Tendo em mãos todo o material Kit Costura Fácil, vamos começar a costurar. Assim como na calcinha, observe todos os materiais que serão utilizados. Para começar, pegue os bojos moldados e os 2 cortes de tecido de tule para encaparmos os bojos. Observe que os cortes do tecido de tule estão proporcionalmente maiores que o bojo, para que no mesmo possam ser feitos drapeados nas proximidades do decote. Para forrar os bojos, coloque-os com o lado direito voltado para baixo, sobreponha os bojos com o lado de dentro voltado para cima, costurando o decote e a cava na máquina overlock. Faça uma costura com a máquina overlock no decote. Comece costurando um bojo pelo decote até fazer todo o contorno e chegar ao bico da alça. Veja que essa costura é feita costurando-se por dentro do bojo. O outro bojo começa se costurando pela alça e continua fazendo o contorno até a extremidade do decote. Retire-os da máquina e observe se a costura ficou com bom acabamento. Agora, ainda na máquina overlock, continue encapando o bojo pelas cavas, lado direito e lado esquerdo. Costurando o decote e a cava na máquina doméstica. Regule o ponto da máquina doméstica para o ponto reto e comece a costurar pelo decote. Para fazer essa costura,
Deixe meio pedal de máquina para que a costura fique bem reforçada. Faça todo o contorno do decote até chegar à alça do bojo. E faça o mesmo processo na cava. Faça o arremate com o retrocesso. Retire da máquina e veja se a costura ficou com bom acabamento. Costurando a base do bojo com drapeado na máquina doméstica. Para fazermos essa costura na base do sutiã, utilizaremos a máquina doméstica no ponto reto. Agora segure firme e costure pelo lado de fora do bojo com o mesmo ponto reto. Firme o tule e vá fazendo drapeados, ou seja, leves franzidos na parte frontal do bojo, próximo ao decote. Agora ajuste o restante de tule até chegarmos à cava. Faça esse mesmo processo, agora no outro bojo. Comece a costurar próximo à cava e estique o tule para que toda a sua sobra fique no decote. Agora meça e veja onde fizemos o franzido no outro bojo para que os dois fiquem com os tamanhos iguais. Se precisar, levante o pedal da máquina e ajuste da forma que você consiga fazer a curva da base. Antes de cortar o excesso de tecido, veja se a costura ficou com bom acabamento, se o bojo não ficou repuxado e o tule sobrando. Caso isso tenha acontecido, desmanche e refaça a costura. Observação: caso você tenha dificuldade em fazer os drapeados no tecido de tule ao costurá-lo ao bojo, você pode deixá-lo liso, seguindo as mesmas orientações anteriores, esticando completamente o tecido de tule proporcionalmente ao bojo. Com seus bojos encapados, passaremos agora para o acabamento no decote. Agora daremos acabamento com o elástico para viés, que será costurado nos decotes do sutiã. Para este processo, também ensinaremos duas formas diferentes, de acordo com o tipo de máquina ou aparelho de viés, se possuir. Costurando na máquina galoneira com aparelho de viés. Depois de instalado o aparelho de viés, passe o elástico para viés dentro do aparelho. Se precisar, utilize a pinça. Tensione o aparelho para que o viés possa ficar um pouco esticado. Encaixe o bojo pelo decote do lado direito, puxe-o atrás e vá fazendo a curvatura do decote. Se precisar,
Utilize a pinça para encaixar o bojo. Faça esse processo nos 2 bojos. Lembre-se que sempre uma costura começa pelo decote e a outra costura pela cava. Corte o viés. Costurando o elástico de viés na máquina doméstica. Retire a agulha simples, desapertando o parafuso e encaixe a agulha dupla. Lembre-se que, costurando com a agulha dupla, utilizamos 2 cones de linha reta em cima e a canelinha por baixo. Outra observação importante: quando se coloca a agulha dupla, o ponto deve ser automaticamente mudado para o ponto reto. Se costurado com ponto zigue-zague, quebra-se a agulha. Passe então as linhas nas respectivas agulhas. Agora comece costurando o elástico para viés, costure um pouco e comece introduzindo o bojo. Quando se costura na máquina doméstica, posiciona-se a costura pelo lado direito. Faça este procedimento nos 2 bojos. Costurando o viés meia taça na máquina doméstica. Observe se o ponto continua no ponto reto. Pegue o viés meia taça para a armação e costure-o, acompanhando a curvatura do bojo. Comece pela cava na parte de dentro ou lado avesso. O ponto reto será passado na parte superior do viés. Vamos costurar deixando o viés meio centímetro do bojo. Observe que o viés já tem esse formato de curva. Temos só que ajustá-lo ao bojo. Quando chegar ao meio do decote, deixe aproximadamente 2 centímetros de viés e continue costurando. Pegue o outro bojo e, com a base do decote, encaixe-o debaixo do viés. Faça o mesmo processo, respeitando a curvatura do bojo. Costure até chegar à cava. Levante o pedal da máquina e corte o viés. Agora passaremos o mesmo viés meia taça para a armação, só que na parte de cima do bojo, de forma que o bojo fique entre os 2 viés. A costura é feita com o ponto reto e na parte superior do viés. Costure-o por toda a base do bojo do sutiã. Firme com a mão um bojo e com a outra ajuste o viés para que o mesmo possa ficar sobreposto ao outro. Ao chegar ao meio do sutiã, costura-se por cima do viés que foi deixado e continue a costurar introduzindo outro bojo. O processo é o mesmo. Vai encaixando o viés por cima do bojo e deixe aproximadamente meio centímetro para dar acabamento. Costura-se até a cava. Corte o viés. Nosso bojo está quase pronto. Observe se precisa retirar algum excesso de tecido e passaremos para a base. Costurando a lateral da base do sutiã na máquina doméstica.
Pegue os 2 cortes de renda para a lateral da base do sutiã e o elástico de alça para a base de sutiã. Regule o ponto da máquina para o zigue-zague, 3 pontinhos e maior. Encaixe o elástico de alça na parte inferior da base do lado avesso. Observe que estamos costurando na parte onde há os bicos da renda. Estique levemente 1 centímetro o elástico de alça, sem esticar a renda, ou seja, somente o elástico. A costura é feita no meio do elástico. Deixe sobrar os bicos da renda. Faça esse processo nas 2 bases. Retire da máquina, corte os excessos de linhas e corte rente à alça, onde iremos introduzi-la ao bojo. Começando pela cava e pelo lado direito na parte inferior, introduza a base do sutiã. Ajuste para o ponto reto. Utilize uma pinça de máquina para ajudar a encaixar e empurrar a base bem para dentro. E repare que as 2 camadas de viés estão ficando sobrepostas. Faça a curvatura e, ao chegar próximo ao decote, continue costurando, fechando os 2 viés. Agora pegue a fita métrica e veja onde a outra base terminou, para podermos encaixar a outra base. Faça uma marcação. Encaixe a base e, para reforçar, faça um retrocesso. Continue a costurar. Vá costurando, encaixando a base e chegue à cava. Faça novamente o retrocesso. Retire da máquina. Observe se as 2 costuras ficaram sobrepostas, se houve algum lugar que escapou a costura e se as 2 bases ficaram do mesmo tamanho. Introduzindo a armação inteiriça de sutiã pelas cavas. Nosso sutiã está quase pronto. Agora vamos introduzir a armação inteiriça. Pegue a ponta da armação 10 e enfie no primeiro viés, ou seja, o que encontra-se por cima. Vá introduzindo até chegar ao meio. Do meio em diante, sem amassá-lo, pegue a curva da armação e vá enfiando até chegar à cava. Não precisa fazer força, pois pode danificar a armação. É apenas questão de jeito.
armação introduzida, iremos dar acabamento com o elástico de viés, que será costurado nas cavas do sutiã. Para este processo, também ensinaremos duas formas diferentes de acordo com o tipo de máquina ou aparelho de viés, se possuir. Costurando o elástico de viés na máquina doméstica. Comece dobrando e encaixando o elástico para viés. Firme bem o elástico para viés, esticando aproximadamente 1 centímetro, sem que estique o tecido, apenas o elástico. Cuidado com a armação para sutiã, que já está introduzida. Tente introduzi-la o máximo possível para dentro, evitando que a mesma quebre a agulha da máquina ao costurar. Passe o elástico para viés nas duas cavas, lado direito e esquerdo, seguindo as laterais. Corte o viés. Firme bem o elástico para viés, esticando aproximadamente 1 centímetro, sem que estique o tecido, apenas o elástico. Cuidado com a armação para sutiã, que já está introduzida. Tente introduzi-la o máximo possível para dentro, evitando que a mesma quebre a agulha da máquina ao costurar. Deixando sobrar 2 centímetros de viés para serem encaixadas as alças prontas. Costurando o elástico de viés na máquina galoneira com o aparelho. Costure o elástico para viés no sutiã, passando-o nas duas cavas. Quando você estiver passando pela cava, aperte novamente o tensor para que o elástico de viés no sutiã fique firme. Lado direito e esquerdo. Seguindo as laterais e deixando sobrar aproximadamente 2 centímetros de viés para serem encaixadas as alças prontas. Costurando o colchete duplo no sutiã. Pegue o par de colchete duplo, coloque o sutiã nesse sentido e do lado direito colocaremos o colchete fêmea. Introduze-o ao máximo dentro do colchete que será costurado com o zigue-zague menor e com ponto apertado.
lado esquerdo, introduza a base dentro do colchete macho e costura-se com o mesmo ponto e do lado avesso. Encaixando as alças prontas pelas argolas. Agora vamos encaixar as alças prontas, costurando-as na máquina doméstica no ponto reto. Encaixe as argolas das alças Faça esse procedimento nos dois lados, direito e esquerdo. Pegue a fita métrica e meça centímetros. A partir do colchete e costure o outro lado da alça na cava do sutiã. Faça o retrocesso para reforçar a costura. Do outro lado, faça o mesmo procedimento. Meça os centímetros e costure a outra alça. Sempre utilize o retrocesso para reforçar a costura. Centralize a armação do sutiã, retire todo o excesso de linhas e está pronto o seu sutiã. Parabéns! Seu conjunto do Kit Costura Fácil está pronto! Kit Costura Fácil. A praticidade para sua confecção. Aprenda a costurar com Kit Costura Fácil. Monte seu próprio negócio e garanta já seu sucesso profissional. Aprenda este e outros modelos acessando nosso site www.kitcosturafacil.com.br. Não perca tempo. Comece agora sua confecção. Kit Costura Fácil.